Fala galera, graças e paz! Fala galera, paz e graça! Meu nome é Daniel. Meu nome é Lucas. Está começando mais um vídeo do Reforma Jovem. Mas antes de irmos ao tópico principal desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. É isso aí, roda a vinheta. O vídeo de hoje vai falar sobre calvinismo. Se você é cristão, você provavelmente já ouviu falar desse nome, mas talvez você não saiba o que é. Então, o nosso objetivo de hoje é explicar o que é o calvinismo e contar a história desse movimento. E para entendermos o calvinismo em si, é necessário que voltemos um pouquinho na história, pois a discussão tratada acerca desse tema é bem anterior ao calvinismo, que veio surgir apenas no século XVI. Desde a Era dos Apóstolos, a igreja sempre entendeu que a salvação era somente pela graça, assim como estava escrito em Efésios 2:8. Mas no século V, na Bretanha, surgiu um bispo chamado Pelágio, que ele começou a divulgar suas ideias, que são ideias que hoje nós conhecemos como o livre-arbítrio, que é uma palavra em latim que significa vontade livre. E para Pelágio, quando o homem pecou, a natureza do homem não foi alterada, e por seguinte, o livre-arbítrio do homem continuava intacto. Ele cria que o homem poderia escolher entre o caminho de Deus e o caminho do mal, sem nenhuma influência tanto de Deus quanto do pecado. Então, para Pelágio, o homem era considerado um ser neutro. Como a ideia pelagiana dizia que o homem tinha o perfeito livre-arbítrio, o homem poderia cumprir os mandamentos de Deus por vontade própria e então ser salvo por essas obras. Outro lado da polêmica estava Agostinho, um dos maiores pensadores da história da igreja. Agostinho combateu as ideias de Pelágio de maneira ferrenha. Agostinho defendia a ideia que, quando Adão pecou, fez com que a natureza humana ficasse totalmente inclinada ao pecado, tornando o ser humano mau por natureza. Esse pecado, ele corrompeu todas as áreas da vida do ser humano, inclusive o seu livre-arbítrio, que deixou de poder ser exercido com liberdade. Esse conceito de livre-arbítrio, que foi desenvolvido por Agostinho, mais tarde veio a ser conhecido no meio reformado como livre-agência. Para Agostinho, como o pecado corrompeu o livre-arbítrio do homem, o mesmo não tinha capacidade de escolher a Deus, que é o bem supremo. Então, Deus salva aqueles quais ele escolhe. E essa salvação é um ato de Deus do início ao fim, sem contribuição alguma de obras humanas. O debate ele foi intenso e dividiu muitos cristãos na época, mas no fim o pelagianismo foi condenado como heresia, tanto no Sínodo de Arles em 470 d.C. e também no primeiro concílio de Éfeso em 431. E a ideia agostiniana foi considerada a mais fiel com a tradição dos apóstolos que está na Bíblia. Na Idade Média, uma terceira posição foi ganhando um pouco mais de evidência entre os cristãos, que é o semi-pelagianismo. Essa doutrina dizia que a salvação era pela graça, porém as obras humanas contribuíam com a graça para a salvação do homem. O semi-pelagianismo cria que o homem se tornou mau, mas não a ponto de perder seu livre-arbítrio. Então a escolha de seguir a Deus ainda pertencia ao homem. Essa posição foi confirmada pela Igreja no Concílio de Trento em 1545 e até hoje é a posição oficial da Igreja Católica Romana. Na Reforma Protestante, a posição agostiniana se tornou a posição oficial dentre os evangélicos. Lutero, em sua obra A Escravidão da Vontade, fala sobre a inexistência do livre-arbítrio. O outro reformador, João Calvino, também defendeu de forma muito rígida a ideia agostiniana. E foi do nome desse reformador que veio surgir um movimento que hoje nós conhecemos como calvinismo. Enquanto a ênfase de Lutero estava na justificação pela fé, que é uma doutrina que João Calvino também cria, a ênfase calvinista estava na soberania de Deus. E é por causa dessa ênfase teológica que os reformados creem que o pensamento de João Calvino combina muito melhor com as ideias bíblicas e agostinianas. A doutrina agostiniana da predestinação na teologia calvinista foi lida com óculos da soberania de Deus sobre todas as coisas. E essa é a posição dos calvinistas ou reformados até hoje. Contudo, surgiu um homem no final do século XVI chamado Jacob Arminio. Ele era professor na Universidade de Leiden, na Holanda. Ele começou a fazer afirmações dizendo que
os reformados entenderam errado a posição de Calvino com relação à predestinação e o livre-arbítrio. Armínio, ele elaborou 5 pontos para defender sua tese. Tese número 1, a depravação parcial, que dizia que a queda não afetou o livre-arbítrio do homem. Tese número 2, eleição pela presciência. Para ele, como Deus sabe de todas as coisas, então Deus sabe as pessoas que irão crer. Então, olhando para o futuro e vendo essas pessoas que vão crer, ele escolhe essas pessoas. Tese número 3, expiação ilimitada, que diz que Jesus morreu por todas as pessoas para possibilitar a salvação para elas. Tese número 4, graça resistível, que diz que o homem pode resistir à graça de Deus e então rejeitá-la. E a tese número 5, que é a possível perseverança dos santos, ou seja, que diz que há uma possibilidade do homem perder a salvação depois de ganhá-la. Os discípulos de Armínio, mais alguns anos depois, escreveram o Manifesto Remonstrante. E esse manifesto continha esses 5 pontos, alegando que a Igreja Reformada da Holanda deveria rever sua teologia, coisa que gerou um intenso debate no meio dos reformados. Esses debates tiveram seu fim no Sínodo de Dort, o grande Sínodo de Dort, que aconteceu em Dordrecht, na Holanda, entre 1618 e 1619, onde a Igreja Reformada reafirmou suas convicções calvinistas. O Sínodo de Dort produziu um documento chamado Os Cânones de Dort. Esse documento contém a elaboração da doutrina calvinista organizada em 5 pontos para fazer oposição aos 5 pontos do arminianismo. Esses pontos ficaram conhecidos como os 5 pontos do calvinismo. Esses pontos também são chamados de doutrinas da graça. Em um tempo mais recente, esses pontos foram organizados para fazer parte de um acróstico, a TULIP, em que cada letra da palavra tulipa em inglês corresponde a um ponto do calvinismo. T. Total depravity, depravação total. Depois da queda, todas as áreas da vida do ser humano foram corrompidas, inclusive o livre-arbítrio. Por essa razão, o homem por si só não tem capacidade alguma de escolher a Deus. U. Unconditional election, eleição incondicional. Como o homem é incapaz de escolher a Deus, então Deus elege por sua soberania e sua vontade aqueles quais ele quer salvar. L. Limited atonement. Isso significa que a morte expiatória de Cristo foi apenas para aqueles que ele escolheu. E irresistible grace. Quando Deus dá a sua graça ao escolhido, ele se torna tão irresistível de forma que ele não consegue rejeitar essa graça. E perseverance of saints, perseverança dos santos. Uma vez que essa pessoa foi salva, Deus trabalha para que essa pessoa permaneça salva até o fim. Os calvinistas até hoje são um número bem expressivo dentro da tradição evangélica. No ano de 2010, a revista americana Time colocou o calvinismo como umas ideias que mais influenciam a mudança do mundo aqui no Ocidente. Os calvinistas são maior representados no Brasil pela Igreja Presbiteriana no Brasil, mas essa não é a única denominação calvinista que temos no nosso país. A gente pode tirar como exemplo a Igreja minha e do Lucas, que é a Igreja Cristã Nova Vida, e tem algumas denominações batistas também. Sem contar os nossos irmãos calvinistas que congregam em igrejas claramente arminianas, que é um fenômeno que tem crescido bastante hoje em dia. É isso aí, galera. Esse foi mais um vídeo do nosso canal. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e deixar o seu like. E também sigam a nossa página do Instagram, que a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo, tá bom? É isso aí, galera. Valeu, até a próxima. É nóis, fomos! A doutrina... Tá rindo do quê? tinha que acontecer, sempre acontece.